Vamos fazer a aplicação da rena. Vou mostrar para vocês dois tipos de efeito de ombre, tá? Nós já deixamos a rena preparada, vocês já tiveram a aula de preparação da rena. Eu vou aplicar essa rena, eu gosto de usar para aplicação um pincel de precisão, esse aqui é o da Macrylan, é um pincel com cerdas firmes para aplicar. Gosto também de usar a ponta do palito de laranjeira para fazer a aplicação na cauda, para não ter perigo de errar. E eu sempre começo aplicando da cauda para o corpo, tá? Sempre da cauda para o corpo. Eu aplico em toda a sobrancelha, da cauda para o corpo. Vamos começar então aplicando a rena pela cauda com palitinho de laranjeira. Aplico, né, até um certo determinado ponto, com o palito. Se eu errar um pouquinho, sair para fora, eu venho com o palitinho e limpo logo, para não ter perigo, tá? De deixar manchas. Então, se caso eu tô aplicando aqui e errei um pouquinho, eu imediatamente já faço a limpeza desse pouquinho que saiu para fora. Então, eu limpo e continuo a aplicação. O restante agora eu vou aplicar com um pincel de precisão, da Macrylan. Eu gosto muito desse pincel, que ele é bem firme. Vou dando leve batidinhas, entrando no meio dos pelos. Alguns pelinhos eles são mais altos, você tem que dar leve batidinhas e aplicar bem a pele, porque senão pode deixar algum pedacinho sem aplicar e na hora que for retirar fica desinforme, tá? Então eu aplico toda a sobrancelha, vou aplicando com o pincel. Aplico. Quando chega aqui no início, para mim ter um efeito ombre, o que eu vou fazer? Eu vou fazer só uma linhazinha embaixo com o palito e vou deixar essa parte inicial aí na espessura mais ou menos de um dedo sem aplicar. E aí eu faço esse trabalho aqui, deixo um dedo sem aplicar, passo a rena na outra sobrancelha todinha. Quando eu terminar aquela outra sobrancelha, eu venho para essa e faço esse pedacinho que está faltando. E aí, o que acontece? Quando a gente for retirar, a parte da cauda e da metade aqui, até onde a gente deixou esse espaçamento, vai estar um pouco mais escura. E o início vai estar um pouquinho mais clara. Então, esse dá um efeito ombre. Aqui, nessa aula, você vai aprender dois tipos de fazer esse ombre, tá? Essa de deixar a espessura inicial de um dedo vertical, para fazer o efeito ombre. E na próxima continuação dessa aula, você vai ver uma outra forma de fazer o efeito ombre também, que é bem bacana. Só deixo essa linhazinha aqui embaixo para dar um efeito na parte inferior um pouquinho mais marcada. Agora eu vou para a outra sobrancelha e faço toda a aplicação, depois retorno e aplico naquele finalzinho ali, naquela espessurinha que ficou para aplicar quando eu terminar essa sobrancelha aqui. E aí aplico nessa sobrancelha todinha aqui. E aí nós vamos continuar essa aula no próximo vídeo. Acabei de aplicar essa sobrancelha, aplico o restante que estava faltando naquele pedacinho.